Bom, gente, eu gravei aquele meu vídeo faz alguns dias, então eu precisei acrescentar aqui algumas informações novas que apareceram nesse período. É que foi mandada uma carta para o presidente Michel Temer, assinada por 23 ganhadores do Prêmio Nobel, se mostrando consternados, preocupados com a situação da ciência no Brasil, com os cortes da pesquisa científica. Pelo que eu vi na reportagem do Ayrton Escobar, também tem uma carta dos matemáticos, né, de acho que mais de 200 matemáticos ao redor do mundo e do Brasil também. E eu vou deixar linkado aqui embaixo também uma carta de diretores de museus de história natural ao redor do mundo, que foi endereçada ao diretor do Museu Emílio Guild, lá no Pará, se mostrando muito preocupados com a situação do museu, porque tem as coleções podem se estragar, podem se perder, e elas são um patrimônio da humanidade, né, além de ser um patrimônio nacional. Só não sei por que eles mandaram essa carta para o diretor do Emílio Guild, que eu saiba não é o diretor que está cortando as verbas e impedindo as pessoas de receber, ou enfim, o museu de funcionar. Mas talvez o diretor possa encaminhar essa carta mostrando a preocupação internacional que sugere, entendeu? Tem uma repercussão internacional muito pesada quando você simplesmente aniquila a ciência de um país, porque tem vários professores que trabalham em colaboração com pesquisadores estrangeiros, e a ciência tem que ser feita dessa forma. A ciência não tem barreiras nacionais, tá? Isso é o bonito da ciência, uma coisa que pode ser descoberta aqui pode ser feita em conjunto com outros pesquisadores, tá? Tem umas exceções aí com relação a patentes, mas não vem ao caso, porque isso vai impedir a pesquisa, inclusive dessas pessoas, tá? E obviamente, como eles falam na carta dos ganhadores do Prêmio Nobel, né, que a fuga de cérebros, né? Ou seja, pesquisadores saindo daqui e indo para fora e não voltando mais. Então é isso, com esses últimos acréscimos, vamos pro vídeo que eu gravei alguns dias atrás e vejo vocês no domingo, beleza? Um abraço. Olá pessoas, deixei mais um vídeo meu aqui na internet. Vai ter agora novamente a terceira marcha para a ciência, converter toda a nossa insatisfação como cientistas e educadores, porque fomos esquecidos pelo governo, que achou por bem cortar a nossa verba, porque nós somos, afinal de contas, irrelevantes, né? Completamente irrelevantes. Dada a ironia do texto, né? Obviamente, para quem não percebeu, né? A ciência não é irrelevante em lugar nenhum do mundo. Claro, nos países mais atrasados ela acaba se tornando irrelevante, né? Mas em todos os países desenvolvidos, né? Pelo menos 2% do PIB geralmente é destinado para a ciência, e a gente vê aí a verba do governo ser usada para fundo partidário, a gente vê a aprovação de emenda, que na verdade é só uma compra de votos para que não deixem que certas investigações vão para frente. A gente fica sabendo de tudo isso daí, né? Então é aquela coisa, se a gente estivesse apertando o cinto, porque o Brasil está na crise, todo mundo sem dinheiro, a gente poderia chegar e falar assim, olha, tudo bem, já que tá todo mundo sem dinheiro, tá todo mundo ferrado, então cada um aperta o seu cinto e a gente espera passar a época de vacas magras. Só que não é isso que a gente tá vendo. A gente tá vendo que a gente tá lá, todo mendigão, sem dinheiro, enquanto o pessoal lá em cima tá torrando dinheiro todo a rodo. Então aí você começa a ficar com raiva. Você chega e fala assim, opa, pera lá, não tava sem dinheiro? Tava sem dinheiro, por que agora vocês estão aí gastando tudo aí, fazendo essas coisas? Então a gente percebe que o negócio não tá muito bem feito, a gente percebe que o negócio não tá sendo sincero com relação a gente, eles estão mentindo pra nós. E o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que agora também é da comunicação, né, ele acabou perdendo uma quantidade absurda de verbas, ele perdeu 44%, e em 2018 vai ter um corte ainda pior. Então eu até consigo entender que antes da crise econômica realmente dava para dar uns aumentos porque estava sobrando. Depois até entendo que teve alguns cortes, né? A Dilma mesmo chegou a fazer vários cortes, eu fiz até vídeo sobre isso, tá? Vou deixar linkado aqui. Mas o Temer agora passou de todos os limites e resolveu fazer cortes assim na escala de 1/3 da verba, metade da verba, que são coisas muito vultuosas, o que faz com que muita da verba da ciência já tenha acabado agora, em setembro, né? Agora, talvez vocês estejam vendo esse vídeo agora já na virada de outubro, então não tem aí um respiro. São 4 meses que as instituições estão tendo que tirar dinheiro do nada para conseguir se sustentar. Um dos exemplos mais graves é o Museu Emílio Guild, lá do Pará, e aí você tem que levar em conta a origem de vários desses dinheiros, né? Por exemplo, algumas instituições de ensino, como por exemplo a UERJ, que está sem dinheiro, os professores não são pagos, tal, não sei o quê, essa verba vem do Ministério da Educação, né? No caso, se for uma instituição federal. No caso da UERJ, ela vem eu acho que do estado do Rio de Janeiro, né? Porque ela é uma estadual. O estado do Rio de Janeiro está falido, está quebrado, eles não têm dinheiro. O Museu Emílio Guild lá do Pará, eu não sei se ele é estadual ou federal, me desculpem aí, mas independente disso, né, o problema permanece e segue o mesmo, tá? E ainda por cima você tem essa questão de que são 2 ministérios, né? Muitas vezes o Instituto de Pesquisa está vinculado a uma universidade, o dinheiro da universidade que paga os salários vem do Ministério da Educação, que também está com a verba toda mal gasta,
e o Ministério de Ciência e Tecnologia fica com financiamento para as pesquisas, tá? Ou seja, aquela verba que vai pagar os alunos, que vai pagar a própria pesquisa mesmo, né? O pedido de financiamento, essas coisas todas. Não dá para viver só das verbas estaduais, as verbas federais são fundamentais, CNPq e CAPES, e enfim, tem amigo meu que não sabe como é que vai pagar o aluguel no mês que vem, tá? Aí vocês vão falar, bando de vagabundo é o teu rabo. São pessoas que trabalham muito, sabe? Trabalham em regime quase escravo, com uma bolsa miserável, e ainda assim essa bolsa é o suficiente que eles têm para conseguirem pagar os aluguéis, o condomínio, enfim. E aí aquela coisa, você do nada suspende uma bolsa que deveria ir até a metade do ano que vem, por exemplo. Você já tinha um planejamento, essa bolsa vai durar até a metade do ano que vem, até a metade do ano que vem eu vou ficar enfurnado nesse laboratório pesquisando. E você descobre que daqui a 2 meses você não tem mais bolsa, daqui a 2 meses você não tem mais dinheiro, daqui a 2 meses você não tem mais financiamento, e você simplesmente vai ter que voltar para casa dos seus pais, sei lá, em qual cidade que eles moram, e você vai ter que parar tudo que você está fazendo ou viver de favor. Então, antes de chamar gente que você não conhece de vagabundo, você engole a língua, entenda, tenha um mínimo de sensibilidade que, independente de qual a sua visão política, qual a sua visão econômica, você não pode simplesmente cortar a verba do dia para a noite de um monte de institutos de pesquisa, de um monte de lugares, entendeu? Só porque na sua cabeça você acha que devia ou ser privatizado ou ser outra coisa. Tudo isso daí tem que ser feito aos poucos, de maneira gradual, se é que você concorda com esse tipo de posicionamento. Então não dá para você fazer uma coisa de uma hora para outra, tá? Tem pesquisas em andamento que você não pode interromper, se você interrompe você perde todo aquilo que já foi feito, sabe? Tem pessoas que dependem desse dinheiro no mês seguinte, sabe? Não dá pra você ficar tipo, não, agora você arruma o dinheiro privado. Não é assim que as coisas funcionam, você não vai arrumar dinheiro privado daqui a um mês. Então o que o governo está fazendo é simplesmente ignorando a ciência e falando, olha, a gente não se importa com vocês porque vocês não têm relevância. Então o que acontece? A gente resolveu fazer a marcha para a ciência. Já teve 2 esse ano, a primeira que foi no começo do ano, que eu até cheguei acho que a dar uma noticiada na minha fanpage, a segunda que eu nem fiquei sabendo porque ela foi muito mal divulgada, e agora a terceira que eu tô aqui ajudando a divulgar, fazendo força, e que eu irei também, eu estarei lá, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link também para a campanha do Catarse que o pessoal tá fazendo para fazer uma vaquinha, né, para conseguir alugar equipamento de som, para conseguir, enfim, separar as coisas todas. Vai ser no dia 8 de outubro, vai ser um domingo às 3 horas da tarde, e vai ser no vão do MASP, tá, lá aqui em São Paulo, e eu acho que em outras cidades também vai ter, para que isso daí ganhe mídia, para que ganhe visibilidade. Se você for um veículo de mídia, se você conhece veículos de mídia, por favor, estejam presentes, porque isso precisa ser noticiado. Vamos ver se a gente consegue juntar pelo menos 4 dígitos, vai? Essa marcha não está fechada apenas a cientistas, a pesquisadores ou a professores, mas também está aberta a pessoas que gostam de ciência, que entendem o interesse da ciência, que gostariam de ver esse Brasil numa situação um pouco melhor, pelo menos no que diz respeito à área de pesquisa e educação, que eu acho que vale a pena. E manifestação de domingo, tá? Então não vai atrapalhar o trânsito de ninguém, não vai atrapalhar o expediente de ninguém, o trabalho de ninguém, não configura como atividade remunerada para você ter problema de justificativa com a sua bolsa, tá? Então não tem problema nenhum, podem ir todo mundo que puder, se os seus professores puderem ir também, se os professores estiverem me ouvindo, chame os seus alunos também, o lugar em que for realizado em cada uma das cidades, tá? Mas se for aqui em São Paulo, no vão do MASP. Então as principais reivindicações são 3, tá? A primeira delas é contra os cortes na ciência, tá? Então é para que volte ao orçamento anterior, tá? Antes desse último corte, que foi muito violento. E se não der para recolocar os cortes, pelo menos que não ocorram mais cortes, porque está previsto para 2018 para perder mais ainda, tá? Então isso não pode acontecer, não dá para isso acontecer. Se isso acontecer, simplesmente acabou a ciência no Brasil. Fim, acabou, zerou. Tá, vai ficar só na conta das fundações estaduais, né, tipo FAPESP, FAPERJ, FAPEMIG, que tirando a FAPESP também tá todo mundo falido, então não vai ter mais ciência no Brasil. Então é contra esses cortes, tá, os pretéritos e os vindouros. Segunda reivindicação, para revitalização dos institutos de pesquisa, no caso aqui da Marcha de São Paulo, vai ser desse estado aqui, né, do nosso estado, que são acho que 17 ou 18 institutos de pesquisa, então é o Butantan, o Geológico, o Jardim Botânico, o Instituto de Pesca, enfim, todos esses institutos que estão sendo sucateados, também, novamente, sem oferecer uma alternativa, sem fazer um plano de remanejamento, uma coisa assim, sem dar uma alternativa para que essas pesquisas possam ser realizadas em outros lugares, enfim, está sendo feito tudo de qualquer jeito, simplesmente por um abandono. Então isso também é um problema muito grave que tem que ser reivindicado. E o terceiro é contra o desmonte das universidades públicas do país, especialmente aqui a gente está falando do Rio de Janeiro por causa da UERJ, que eles estão sem receber, mas pode valer para várias outras universidades em que as pessoas estão sem pagamento. E como eu falei, você pode até pensar que deveria haver uma mudança na forma de financiamento das universidades, tal, não sei o que, poderia ser discutido, mas isso não vai ser do dia para a noite, isso não vai ser feito deixando as pessoas sem receber, isso não vai ser feito
feito fechando o laboratório. Tá? Então, infelizmente, não é assim que a Lusitana tem que rodar. Esses cortes foram abruptos e isso simplesmente vai impossibilitar qualquer tipo de plano B da ciência. Não tem plano B agora no momento. Então, não tem como fazer, vai precisar que essa verba volte. Até onde eu entendi, essas são as principais reivindicações da marcha. Eu sei que muitas pessoas têm reivindicações pessoais. A gente gostaria de pedir que essas manifestações individuais fossem feitas apenas em nível individual, que não fossem levantadas como se fosse uma bandeira da marcha. Então pode se manifestar à vontade, são manifestações individuais, como eu falei, vai estar livre para isso, desde que não seja nada criminoso, mas lembrem-se de que essas são as causas defendidas pela Terceira Marcha para a Ciência, tá? Não são as outras causas paralelas que qualquer pessoa possa ter. Tem também aqui um manifesto pela ciência, que também é bem interessante, se você quiser pode assinar o abaixo-assinado também aqui, né? Já tem aqui, quando eu estou gravando esse vídeo, 2.191, quase 2.200 apoiadores. Tá, então vamos lá, os caras querem chegar em 2.500, mas você sabe que essas assinaturas aqui, o legal é que chegue em muitos números, tá? Deem uma lida, se vocês não concordarem, não precisa assinar, mas se vocês concordarem, por favor, assinem, porque vai ser legal se tiver bastante movimentação nisso daí, tá? Várias pessoas vieram falar que, talvez essa marcha não sirva pra nada, porque se os políticos não querem, não adianta nada se protestar na rua, porque protesto na rua só é ouvido quando o político quer. Se não quiser, não é ouvido, ou quando vai a população inteira pra rua, né, e a própria imprensa fica contra o governo, que foi o caso lá de 2013, né, quando teve o aumento das passagens, né, e aí acabaram reduzindo. Também depois aumentaram a passagem de novo e ninguém mais foi pra rua. Então o pessoal às vezes tá reclamando, tá meio desanimado, falando, não adianta nada ir pra rua, ir pra marcha, vou perder meu domingo, vou ficar lá berrando e ninguém vai ouvir e tal. Mas não importa, o importante é que esse tipo de coisa tem reverberação, inclusive internacional, sabe? Então, dependendo de quem estiver lá, dependendo de como isso aqui for noticiado, dependendo de como a gente conseguir contatos com pessoas importantes, isso aqui pode se tornar um movimento bastante grande e isso pode acabar, obviamente, refletindo em talvez algum tipo de mudança, tá? Pelo menos que o pessoal da SBPC, por exemplo, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, possa ser ouvido com mais boa vontade lá dentro do governo. Se vocês conhecerem jornalistas nacionais e internacionais, divulguem essa marcha, tá? Se vocês conhecerem pessoas famosas que queiram vestir a camisa disso daqui, eu acho que é importante que isso daí alcance eles, né? Se essa pessoa pudesse pelo menos compartilhar o evento, alguma coisa assim. Bom, e é isso aí, eu espero vocês lá no dia 8, como eu já tinha avisado no meu outro vídeo lá, que eu ia falar sobre a Marcha para a Ciência, mas eu ia fazer um vídeo um pouco mais detalhado, tá? Um pouco mais completo para explicar para vocês. Então eu vou deixar aqui embaixo todos os links necessários. Então não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo, compartilhe a mensagem e dá uma olhadinha para ver se o YouTube não te desinscreveu do canal também, tá? Sempre bom dar uma conferida, beleza? Então é isso aí, um abraço para vocês e falou!